Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, porque foi o Senhor que possibilitou a nossa vida até aqui, para os conhecê-los, para alegrar os nossos corações juntamente com o coração de vocês. Eu quero também agradecer aqui a pastora Célia, ao pastor Bosco. É uma satisfação conhecê-las. Eu agradeço ao Senhor, nosso Deus, por essa oportunidade. Pastora Célia, quando eu a avistei de longe, já tinha visto por fotos, eu lembrei muito do pastor Milton. A aparência muito parecida, é irmão da pastora, né? E eu fico muito feliz em conhecer a família do meu pastor João Alberto. Pastor João Alberto, ele, nesse momento, se encontra na UTI, está se recuperando de uma cirurgia, né? E o pastor João Alberto, ele é um pai para mim. E eu não falo isso por demagogia, mas eu amo o meu pastor e estou aqui debaixo, primeiramente, da autoridade do Senhor, da autoridade do meu pastor, e agora do pastor Bosco, da pastora, né, da pastora Célia. Então, meus agradecimentos, né? Peço desculpas pela ausência da minha esposa, mas como a pastora sabe, ela está se recuperando dessa virose. Mas cremos em Deus, que amanhã ela estará juntamente conosco, louvando e glorificando a Deus, tá? E quero também agradecer a todos vocês. Vocês são muito educados, carismáticos, e a gente se sente à vontade, né? A gente se sente à vontade, porque a gente sabe que isso daqui não é um amor fingido, isso daqui é um amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele tem marcas, né? E eu vejo esta igreja de 33 anos, faço como Gamaliel. Se essa obra fosse de homens, ela já tinha parado. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Quero agradecer também ao meu amigo Avelino por ter vindo aqui comigo também. Avelino é pregador também, pastor. Se precisarem de um pregador também, o Avelino é um bom pregador. Louvamos a Deus por o Senhor ter nos abençoado e nos dado a oportunidade de mais uma vez pregar a palavra do Senhor. Eu faço isso com muito zelo, com muito respeito, inclusive lendo o encarte relativo aqui a essa festa, eu percebi que o tema é bastante parecido, inclusive, com a mensagem de amanhã, né? Então eu fiquei tranquilo e disse assim: Jesus, faz um negócio. Porque quando o negócio é da gente, é perigoso. Mas quando o negócio, o Senhor Jesus está nele, é diferente. O Senhor se responsabiliza. Êxodo capítulo 14, ele fala lá para Israel: pessoal, se acalma. Agora quem vai guerrear sou eu. Quando você for guerrear, não esqueça disso. Quando você for com a força do seu braço, você vai tombar. Se você for com a força do braço do Senhor, descanse nele, porque grandes coisas vai fazer o Senhor. Hoje vocês estão colhendo 33 dias. Estão colhendo. É tempo de colher. Tempo de colher. E nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, por gentileza, quem puder, abra lá da sua Bíblia Sagrada, em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Me disseram que você veio para orar, né? Pastor. Louvado seja Deus. Então a gente vai pregar aqui a palavra do Senhor e vamos ler esse tão lindo versículo, queridos. Tão lindo versículo. A palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós,
uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, meus irmãos? Queridos, quando nós começamos a ler aqui o livro aos Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, nós estamos lendo a respeito de um tão grande mistério. Para começar, a gente não sabe quem foi o escritor. Sabemos quem foi o autor, mas nós não sabemos quem foi o escritor. Muitos até tentaram dizer que é Paulo, enfim, eu não quero aqui entrar nesse tema, mas eu quero falar para vocês do que realmente nos interessa no capítulo de número 12 e falar um pouco também do capítulo de número 11, porque acaba sendo um contexto para este grande capítulo, para esses versículos que nós acabamos de ler. Quando nós podemos ler o capítulo de número 12, e quando nós chegamos à primeira vista, nós sempre o lemos de maneira isolada. Porém, para que nós possamos entender o capítulo de número 12, nós temos que retornar ao capítulo de número 11. Se o querido puder voltar aqui para o capítulo de número 12, versículo de número 1, até para que a gente possa ter um melhor entendimento. Esse capítulo de número 12 ele é uma sequência do capítulo de número 11. Aqui eu estou vendo muitos jovens. Quem é um jovem que começa uma redação com a palavra portanto? Não existe. A palavra portanto é um sinal de conclusão, de que você chegou a um determinado pensamento em cima de todo o contexto. Por isso ninguém vai começar o texto com portanto. Eu gosto daqui. Portanto, eu venho sempre. Você chega a uma conclusão. Então, quando nós estamos lendo o capítulo de número 12, nós estamos lendo uma grande continuação do capítulo de número 11. E o capítulo de número 11 é um capítulo muito famoso. Ora, quem é que nunca ouviu falar da galeria dos heróis da fé? Nós passamos e poderíamos passar horas lendo este capítulo e estudando a história de várias pessoas que estão escritas ali dentro. Porque, queridos, é impossível nós falarmos de fitar os olhos em Jesus sem a gente falar de fé. Você só fita os olhos em Jesus se você tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai fitar os olhos em Jesus. O capítulo 12 é um contexto do capítulo de número 11. É ainda maior se a gente começar a meditar, e inclusive se a gente for pregar isso para uma pessoa que nunca ouviu falar de Evangelho, ou de Bíblia, ou de Cristo, ela vai ficar perplexa quando a gente disser: você precisa fitar os seus olhos em Jesus. E ela vai dizer: mas como é que eu posso fitar? Ele não está aqui corporalmente. Então, quando nós falamos isso, a gente está falando de forma metafórica que nós estamos olhando para o nosso Senhor, que nós estamos contemplando a Ele. E para isso temos um princípio básico: a fé. O livro de Hebreus, se você for meditar, é um livro que ele fala bastante a respeito de fé. Tanto é que chega um momento na carta que o autor escreve dizendo o seguinte: sem fé
é impossível agradar ao Senhor. A fé é uma coisa complexa e o capítulo de número 11 explica o que é fé. O capítulo de número 11 vai dizer que a fé é como se fosse tudo aquilo que eu não enxergasse, mas que eu tivesse a certeza que eu vou alcançar. Quando eu ouço a história deste ministério, eu posso ver um exemplo claro de fé. O pastor Bosco, a pastora Célia, eles não viram essa igreja. Vocês não viram esses jovens aqui, não viram essas senhoras aqui, mas tiveram fé para entender que o seu chamado os levaria para aquilo que eles não tivessem enxergando. O primeiro princípio para você olhar, fitar os olhos no Senhor Jesus, é você ter fé. E ter fé não é uma coisa fácil. Ter fé é uma coisa muito complexa. Porque quando você tem fé, você não está vendo aquilo, você não está tocando aquilo, e nós somos bastante imediatistas. O mundo nos ensina a ser imediatista. O mundo, ele nos ensina, inclusive, um evangelho diferente que a Bíblia Sagrada ensina. A palavra do Senhor diz: espere com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia te ensina a esperar, mas o mundo não te ensina a esperar. Quando você está num contexto de organizações, você é ensinado a alcançar metas e cada vez mais rápido. Quando você está na escola, você está na faculdade, e é posto um peso muito grande, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E nós percebemos, irmãos, que a nossa geração, essa geração que vem, é uma geração ansiosa, é uma geração que está sofrendo. E eu não falo isso daqui, queridos, julgando alguém, não. Eu não falo em tom de julgamento. Mas nossa geração é uma geração que está se entregando à ansiedade e está se esquecendo de se entregar à fé. Quando você se entrega à ansiedade, o seu coração ele é tomado, ele é arrebatado. A palavra do Senhor diz assim: de tudo que você guarde, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Hoje o diabo está atacando as emoções, porque ele sabe que se atacar a emoção, vai provocar que você não exercite a sua fé. Mas hoje Jesus me traz aqui para dizer para você que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles renovarão as suas forças. Quem crê no Senhor não é confundido, não é o princípio da fé. E eu posso dizer que você só tem condição de olhar para Jesus se você tiver fé. O autor, repito mais uma vez, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei, pode ser que você esteja vivendo muitas dificuldades. Eu estava hoje conversando com um jovem e ele disse para mim: eu não suporto, eu não aguento. E eu disse assim para ele: meu filho, até as provações, elas vêm por permissão do Senhor. Se você está passando por esta provação, tenha fé. E o que acontece quando eu tenho fé? Você tem condição de conseguir fitar os olhos no Senhor Jesus.
Mas, irmão, afinal, o que é fitar os olhos no Senhor Jesus? Eu vou explicar para você, porque se você for para o original, e aqui eu não quero ser muito técnico, até mesmo porque eu sei que pode ter um irmão novo convertido aqui, mas a palavra original para fitar, no grego koiné, é você parar de olhar para uma distração e você dirigir a sua face para outra posição. Para onde você está olhando? Qual é o seu alvo? Se você estiver olhando para as suas lutas, se você estiver olhando para as tribulações, se você estiver olhando para as suas adversidades, você nunca vai conseguir fitar os olhos do Senhor Jesus. Se há 33 anos atrás, pastor Bosco, pastora Zé, tivessem ficado ofendidos por serem expulsos, se o pastor Bosco e a pastora Célia tivessem olhado para a sua situação, aleluia, hoje não existia o evangelho pleno. Eu sei que talvez você está passando por uma coisa que você não goste, mas se você continuar com o seu olhar nisso, e se esquecer do Senhor Jesus, Ele nunca vai te levar aonde você tem que ir. Nessa noite você está sendo convocado. Não olhe para suas lutas ou tribulações ou sua situação. Ele vai cuidar do seu coração. Ele vai cuidar do seu coração. Eu sei que é difícil, porque quando nós temos tantas situações adversas, nós não conseguimos parar de olhar para elas e olhar para Jesus. É por isso que eu digo que a fé é um exercício. A fé é um exercício. Você tem que praticar ele. Você tem que praticar. E praticar algo para entrar numa rotina é difícil. É complexo. A sua mente, ela é condensada a olhar mais para as coisas da terra. Você está entendendo? Parece que você fica iludido. O querido que estava cantando aqui estava dizendo: por que Pedro, por que Paulo, eles chegaram num nível de visão diferente de muitas vezes do que a gente chega? É porque eles entenderam que eles não são desta terra, eles não são deste mundo. Paulo chegou em uma certa parte a escrever aos Coríntios e dizer assim: eu já sofri açoite, eu já sofri prisão, eu já sofri naufrágio, mas eu digo uma coisa, eu continuo crendo no meu Senhor. Ele estava totalmente marcado, ele estava totalmente fissurado, mas o olhar de Paulo não estava para o naufrágio. O olhar de Paulo não estava para as prisões. O olhar de Paulo não estava na solidão. O olhar de Paulo estava fito na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para onde você está olhando, crente? Para onde? Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? É a pergunta que eu lhe faço nessa noite. Aonde está o teu foco? Para onde é que tu está fitando os teus olhos? É difícil. Fitar os olhos no Senhor Jesus é difícil.
Porque existem muitas coisas que se põem entre o caminho do Senhor e o nosso. Você está entendendo? Olha o versículo 1. O versículo 1 diz assim: que nós corramos com perseverança o quê? A corrida que nos está proposta. Só que antes ele diz assim: deixemos tudo aquilo que nos atrapalha, deixemos tudo aquilo que nos envolve e corramos com perseverança. Gente, eu pergunto para você: o que é que está se colocando entre você e o Senhor? O que é que está impedindo de que você possa ver o Senhor Jesus? Qual é a dificuldade? O que é que está te envolvendo? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? O teu coração está aqui nas coisas da terra? O teu coração está aqui nas coisas do mundo? O teu coração está aqui? O teu coração está aqui? Reflita comigo. O teu coração está nessa terra? O teu coração está no pecado? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Pastora Cléber, sério? O pastor Bosco, qual é o nome do seu filho que estava aqui cantando? Joel? Cadê o Joel? Joel? O Joel está ali, né? Joel, Deus ele tocou no meu coração quando você estava cantando aqui. Quando você estava cantando aqui, e Jesus me mostrava em você sinceridade. Sinceridade. Você vem orando ao Senhor e pedindo assim: Senhor, eu quero transcender. Com este tema você orava ao Senhor e dizia assim a Ele: Senhor, eu quero te ver. Eu quero te contemplar de forma diferente. Jesus me impele a dizer para você que Ele tem algo diferente para você. Que você está sendo preparado, lapidado, mas que as suas orações elas estão sendo ouvidas, porque você está fitando teus olhos não naquelas preocupações lá que você sabe qual é, mas você está fitando seus olhos em Jesus. Jesus, onde você está fitando seus olhos? Onde você está fitando seus olhos? Onde você está fitando seus olhos? É difícil, é complexo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Não é impossível. E para a gente é complexo, porque muitas vezes a gente não entende o que a gente está passando. Deixa eu usar o capítulo de número 11 como contexto realmente da nossa pregação. O capítulo de número 11 fala de muitos grandes homens de Deus. Quando você vai ver no passado, você não consegue compreender, mas eu fico muitas vezes envergonhado. Eles não tinham a mesma revelação de Jesus que a gente tem. Eles não tinham. E aí eu vejo um Elias indo para um Querite. E quem foi que mandou? Quem foi que mandou?
Às vezes você não entende o que Deus está fazendo na sua vida. Aí você deixa de olhar para o Senhor Jesus e começa a olhar para todas as situações. E você começa a se perguntar: eu não sei por que essas coisas estão acontecendo. Eu não sei por que essas coisas estão acontecendo comigo. E eu vou responder para você por que essas coisas estão acontecendo com você. Davi seria Davi sem Golias? Israel, ele teria a terra de Canaã se não tivesse passado o Jordão. E depois do Jordão ainda tinha as muralhas de Jericó. E depois das muralhas de Jericó ainda tinham gigantes naquela terra. Se nós formos parar nas primeiras dificuldades que nós encontrarmos na nossa vida, o nosso olhar não está fixo no Senhor Jesus, o nosso olhar está fixo nas tribulações, nas lutas, e a gente vai estar pecando. Como assim, irmãos? A gente vai estar pecando agora? Quando você desobedece a voz do Senhor, você está fazendo o quê? Você está pecando. Quem foi que mandou Elias para o querido foi o Senhor. Aí você não entende. Mas faltou água para Elias no querido. E comida. Levante uma de suas mãos para o céu. Eu quero lançar uma palavra profética para você. Você que está pensando que as coisas estão difíceis porque fizeram isso ou aquilo com você. Narayanama. Você que está pensando em desistir porque jogaram uma pedra em você. Narayanama. Eu quero dizer para você nessa noite: acabaram-se os corvos. Será que Deus ainda não pode trazer carne na boca de um corvo para você? Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade. É Deus que está na tua vida. É Deus que está na tua vida. Não acabaram-se os corvos. Não acabaram-se os corvos. Sabe o que eu quero dizer com isso? O cuidado de Deus, Ele ainda não cessou com a sua vida. O cuidado do Senhor, Ele não cessou com a sua história. O cuidado do Senhor não cessou com a tua família. Jesus tem um plano na tua vida. O choro pode até durar a noite toda, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Ela virá. Mas irmão, será que o Senhor estava com eles mesmo? Estava. Mas irmão, o ribeiro secou. Secou. E Deus mandou Elias para onde? A viúva de Sarepta. Aí normalmente o leitor, talvez que teve o primeiro contato ali na Bíblia, vai achar assim: rapaz, o Senhor mandou ele logo para uma mulher aposentada. Ele vai comparar com a nossa realidade. Quando chegou lá, o que aconteceu, meus irmãos? Ela só tinha um bocado de farinha. Ela ia fazer um pão com azeite. E posteriormente, ela ia morrer com seu filho. Às vezes você não está entendendo os caminhos para onde o Senhor quer te levar. Você não está entendendo para onde Deus quer te colocar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele não erra. Quem erra sou eu e é você. Quem erra somos nós, achando que podemos ensinar Deus a ser Deus. Não, queridos, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Se você está passando o que você está passando, não olhe para as adversidades, continue com o seu olhar firme em Jesus, porque Jesus, Ele tem uma solução. Elias chegou na casa daquela mulher. E Elias, ele operou um milagre. O Senhor operou um milagre através de Elias.
Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você se mantém olhando para onde você deve olhar, quem é responsável pela sua vida é o Senhor Jesus. Na tua provação, Deus vai te usar para abençoar outras vidas. Vidas de pessoas que estão destruídas, vidas de pessoas que estão acabadas, vidas de pessoas que estão oprimidas. Mas deixa eu te dizer, querido, Jesus, ele tem algo especial para tratar com essas pessoas. Pessoas que o mundo diz que não vale nada, que não prestam para nada, que não pode nada. Mas Jesus tem uma forma especial de tratar com essas pessoas. As pessoas dizem, mas Senhor, ele perseguia a igreja, ele matava a igreja. Senhor, mas ele fazia tudo que não presta. Mas o Senhor, ele vai em direção a ele e diz assim, ele é para mim vaso escolhido, vaso preparado, vaso de honra. O Senhor tem algo preparado para a tua história. Para onde é que você está olhando, meu irmão? Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Qual é o seu alvo? Hoje em dia, as igrejas estão tão desviadas, pseudo-igrejas, a gente pode dizer assim, que não acreditam mais em dons, que não acreditam mais no mover do Espírito Santo, que não acreditam mais, queridos, na revelação que está contida dentro dessa palavra. São sensacionistas, acreditam que o Senhor parou de operar. Eu creio que essas pessoas, elas não estão com o olhar fixo no Senhor, porque essas pessoas, elas não têm um compromisso sincero com a sua palavra. Para onde você está olhando? Para onde está voltado os seus olhos? Existem pessoas atualmente que estão se desviando dos caminhos do Senhor. Elas estão parando porque estão sendo acusadas, porque estão sendo afligidas, porque estão passando por tribulações, por perseguições. Aonde está a tua visão? Existem pessoas que já não querem mais ir para a casa do Senhor porque não estão dispostas a sacrificar o seu homem interior e começar a fazer aquilo que a Bíblia manda, porque a Bíblia, irmãos, ela tem um evangelho totalmente diferente daquilo que o homem ímpio está pregando. Hoje em dia as pessoas estão fazendo adaptações, e essas adaptações elas são muito antigas. Elas aconteceram na igreja de Corinto, elas aconteceram nas igrejas, a igreja de Éfeso, elas existiam nas igrejas da Ásia Menor, existiam falsos profetas. As pessoas estão querendo um evangelho falso. Sabe por quê? Porque é mais fácil, mas não é o verdadeiro. Aonde está a tua visão? Aonde está a tua visão? Talvez você ache assim, mas irmão, todas essas coisas que você está falando, todas essas coisas que você está pregando, eu conheço. Mas mesmo assim eu não consigo olhar para o Senhor Jesus. Você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa quebrar o seu coração e usar o princípio que nós falamos lá no início aqui da pregação, o princípio da fé. Porque o princípio da fé, todo mundo te ensina assim, não vai dar, não vai conseguir. Esse princípio é um princípio muito interessante. Eu gostaria de pedir aqui um irmão, quem é que pode me ajudar aqui? Eu gostaria de dar um exemplo aqui. Quer um irmão que pode vir aqui, por favor? Pronto, vai ganhar mais uma pedra na coroa. Louvado seja Deus. Nós muitas vezes, irmãos, preferimos dar ouvidos
Há vozes que não são a voz do Senhor, que não é a voz do Senhor. E a gente perde a nossa visão. Olha só, quando você está no caminho, olhando para frente, e alguém grita seu nome, alguém que está do seu lado, o que você vai fazer? Você vai olhar para o lado. Você já viu alguém topar quando faz isso? Já viram? Vocês estão rindo porque não foi vocês, né? Tem gente que bate nas coisas, por quê? Porque ele perde o foco, a visão no caminho. E o diabo, ele quer te fazer perder a visão. Você está entendendo? O diabo, ele quer te fazer perder a visão. E muitas vezes, ele usa emissários para que você perca a visão. Como assim, irmão? Quem nunca ouviu alguém chegar assim pro seu ladinho e dizer assim: você não vai conseguir. Aonde é que vai estar a tua visão nesse momento? Você não vai conseguir. Aonde é que vai estar a tua visão nesse momento? Vira para cá um pouquinho. Você não vai conseguir. Se você estiver olhando para as coisas ao lado, você vai ouvir a voz, você não vai conseguir. Mas se você tiver com seus olhos fixos em Jesus, você vai ouvir dizendo assim para você: em Cristo, você é mais do que vencedor. E alguém vai chegar no caminho e vai querer distorcer totalmente. E vai dizer para você assim: acabou, não tem mais solução. Se você tiver os olhos fitos em Jesus, Ele vai chegar para você e vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto viverá. Se você estiver olhando para as condições dessa vida, você vai ver alguém chegar para você, aí vai dizer assim para você: não tem mais jeito, não existe mais solução, acabou, você está sentenciado. Aí você vai ouvir Jesus, quando você estiver com os olhos fitos nele, dizer assim: você tem de fé, e esta fé, com esta fé você já vencestes o maligno. Você vai ouvir as pessoas chegarem e dizerem, tirarem você do caminho e dizerem para você: a porta está fechada. Aí você vai com os olhos fitos em Jesus ouvir: a porta que ele fecha, ninguém abre, contudo a que ele abre, ninguém fecha. Você vai ouvir alguém chegar para você e dizer assim: você vai parar, você não vai conseguir. Está difícil aí para você. Aí você vai chegar e vai olhar para o Senhor Jesus com seus olhos fitos. Aí você vai ver ele dizer: se passares pelo fogo, eu contigo passarei. Você vai ver pessoas dizerem para você: você não tem jeito, você não tem mais solução. Aí você vai olhar fito para Jesus e ele vai dizer para você: pedes o que queres, que eu te entregarei. Vão chegar para você e vão dizer assim: você não tem quem peleje por você. Aí ele vai dizer assim: quem peleja por você é Jeová, aquietai-vos. As pessoas vão dizer assim para você: olha, não tem mais jeito, tem um exército na tua frente. Aí ele vai olhar para Jesus com seus olhos fitos e ele vai dizer assim: quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e ele diz: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor.
amigo. Depende para onde você estiver olhando. Se você estiver olhando aqui para as coisas dessa terra, você está condenado à derrota. Mas quem está com os olhos fitos em Jesus, ele está sentenciado à vitória. Filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, é já a última hora. Eu pergunto para você, onde é que está voltado a tua visão? Para onde é que está voltado a tua visão? Para onde é que está colocado? Você está passando dificuldade. Você não consegue mais dormir. Sabe o que é que acontece? Você deixa de ser usado pelo Senhor. Como assim, irmão? Vou lhe explicar. Por que é que você acha que a sombra de Pedro, quando Pedro passava, os enfermos eram curados? Qual é a sua diferença para Pedro? Por que que os lenços de Paulo curavam? Por que é que aconteciam essas coisas? É porque eles tinham uma perspectiva de visão totalmente diferente. Para você olhar para Jesus, você precisa de fé. Para você olhar para Jesus, você não pode olhar para suas circunstâncias. E para você olhar para Jesus, querido, você precisa de ousadia. Como assim, meu irmão? Eu vou lhe explicar. Se você tiver medo, aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Você está se acovardando por quê, rapaz? Você está com medo por quê? Você está olhando para o lugar errado, porque se você olhar para o lugar certo, você vai ver a diferença. Vai ver lá em 2 Reis, você vai ver ali em segundo livro de Reis, você vai ver que estava Eliseu e seu moço ali totalmente cercado no monte. E aí o seu moço chegou para ele e disse assim: meu senhor, tem um exército nos cercando, tem um exército nos cercando. Para onde é que você está olhando? E Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja. Abre os olhos do menino para que ele veja. E o menino, quando abriu os olhos, ele estava vendo cavalos, carruagens rodeando Eliseu. Ei, eu quero dizer para você nesta noite, se você olhar para a direção certa, se você olhar para a direção certa, se você olhar para a direção certa, você vai ver quem é que está te guardando. Levante as suas mãos para o céu, Senhor, que nesta noite os olhos possam ser abertos daqueles que não estão vendo e que eles possam te contemplar. Continue com suas mãos levantadas para o céu. Continue com suas mãos levantadas para o céu. Enquanto você continua com as suas mãos levantadas, Jesus está vindo e está repreendendo as enfermidades agora. Onde existe uma enfermidade, seja repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha seus olhos abertos. Tenha seus olhos abertos. Eu quero falar para essa irmã que está de verde aqui, a senhora de verde que está com a mão no peito. Jesus toca no meu coração para dizer para a senhora: Ele ouviu o que você falou aí. Ele ouviu o que você estava dizendo.
Olhe para ele. Olhe para ele. Às vezes você está querendo olhar para o lado, a sua visão tem que estar nele, com seus olhos firmes nele. Tenha fé, tenha ousadia, porque Deus quer te levar aonde você nunca imaginou que Ele te levasse. Pastor, busco Deus toca no meu coração para dizer ao Senhor que Ele visita hoje com saúde. Eu não sei se o Senhor está doente, não, eu não sei. Ninguém me disse nada. Mas o Senhor me diz nessa noite que Ele te visita com saúde, porque os teus olhos não estão fitos nas tribulações e nem naquelas perseguições que tu sofria, e muito menos naquelas traições, mas teu olhar está fito nele, e como prova que Ele é contigo, Ele te visita agora do planta do teu pé, ao alto da tua cabeça. Receba a cura em nome de Jesus. Quem sente Ele aqui nesta noite? Quem sente Ele aqui nesta noite? Quem sente? O ministério de louvor pode louvar, pastor, o hino, louvado seja Deus. Quem sente Ele aqui? Quem sente? Ele está aqui. Onde está a tua visão? Onde está a tua visão? Seja visitado. Levanta a mão para o céu quem não é batizado com o Espírito Santo. Levante suas mãos. Nesta noite, Deus pode te batizar com o Espírito Santo. A igreja pode ficar de pé, pastor. O senhor autoriza, pastor? Fique de pé em nome de Jesus. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado? Hoje, nessa noite, você pode ser batizado. Onde está o teu olhar? Nessa noite você pode ser curado. Onde está o teu olhar? Onde está a tua visão? Se a tua visão estiver lá fora. Não. Jesus, Ele não veio aqui tratar com você. Primeiro você precisa dar um passo para Ele. Depois que você der um passo para Ele, aí sim, Jesus vai entrar na tua vida com autoridade.